Eu vou conversar agora com Fernanda Chaveiro da Silva. A Fernanda, ela é advogada, mestre em agronegócio pela Universidade Federal de Goiás, especialista em direito empresarial e também é professora de direito agrário. E nós vamos falar de um tema que eu acho interessante, depois de tantas mudanças que estão acontecendo aí em nível de governo federal. Nós vamos falar dos impactos da reforma trabalhista ao trabalhador rural. Doutora Fernanda Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Doutora Fernanda, nós tivemos aí agora, recente, as mudanças trabalhistas e nós tivemos aí a Lei 13.467. E eu pergunto para a senhora, qual a principal novidade que foi trazida por essa Lei 13.467, que é conhecida como Lei da Reforma Trabalhista, que se aplica aos trabalhadores rurais? Ela se aplica só aos trabalhadores rurais ou é geral? Não, é geral. Ela vai se aplicar tanto aos trabalhadores rurais, também aos trabalhadores urbanos, né? Esta lei da reforma trabalhista, ela foi sancionada no mês passado pelo presidente Temer e ela trouxe diversas inovações, bem como alterou vários dispositivos, artigos que estavam ali na CLT, no sentido de modernizar as relações laborais, as relações trabalhistas. E aí, que tanto se aplica no meio urbano quanto também no meio rural. E aí a principal novidade trazida por ela, que pode abranger aí os trabalhadores rurais, é a questão do do contrato de trabalho intermitente. Intermitente? Isso. Agora, de maneira geral, na sua opinião, essa lei foi bom, não foi bom? Vai melhorar, não vai melhorar? Antes de falar do contrato intermitente. Existem vários aspectos positivos que trazem uma maior flexibilidade, mas também existem alguns aspectos negativos. Né? Que precisam ser ainda mexidos. Sim. E agora vamos lá. Como é que funciona esse contrato intermitente? Esse contrato intermitente, ele vai funcionar da seguinte forma: as partes, elas vão celebrar este contrato e a partir do momento que o empregador assinar esse contrato intermitente de trabalho, o empregado, ele vai ficar à disposição da empresa ou do empregador até ele ser convocado para a realização do trabalho. Essa convocação, ela deve ser realizada com pelo menos 3 dias de antecedência e aí fica a critério do trabalhador aceitar ou não realizar esse trabalho. Caso ele aceite, ele vai ter que estar no horário que foi estipulado, cumprir com o que foi estipulado e também no local. Lembrando que esse contrato intermitente, ele vai ser sempre aplicado naqueles trabalhos, naquelas atividades que não há um exercício de prestação de serviço contínuo. Então, sempre vão haver intervalos. Vínculo empregatício. Na verdade, querendo ou não, existem alguns aspectos ali do vínculo empregatício. Entendi. Ele vai ter direito, por exemplo, a FGTS, 13º, férias. Então, ele não vai perder os seus direitos, mas ele vai ser aplicado naqueles casos em que há um intervalo, como é muito comum na atividade do campo, né? Nas atividades realizadas no meio rural, que vai depender... É um serviço que não seja temporário. Isso, que vai depender ali do ciclo natural. Então, o período de trabalho pode ser determinado em meses, pode ser determinado em dias ou até mesmo em horas. Tá. E como deve ser feita essa convocação? Por exemplo, quais seriam as ferramentas ou os instrumentos para que o empregador possa utilizar para chamar o empregado para prestar serviço a ele? Existem vários instrumentos, né? Esse instrumento, primeiramente, ele tem que ser de acesso ao empregado. Então, o empregado, ele tem que ter acesso a determinado instrumento para poder ser convocado e, além disso, tem que ser de modo eficaz. Então, hoje, a gente pode utilizar o telefone, pode ser utilizado o WhatsApp, bem como até o Facebook, para poder estar convocando esse trabalhador aí para realizar essa prestação de serviço. Lembrando que, quando o empregador chamar este trabalhador, ele tem um dia útil para poder se manifestar. Caso ele não se manifeste durante este período, presume-se ali, né, que ele recusou aquele serviço, que ele não vai prestar aquele serviço. Tá, então só para finalizar agora. E quando aceita a oferta, por exemplo, para o comparecimento ao trabalho e por algum motivo qualquer uma das partes descumprir, o que será feito para ser resolvido?
se qualquer uma das partes descumprir esse contrato intermitente de trabalho, vai ter que ser pago 50% em cima da remuneração e esse valor deverá ser realizado, deverá ser feito esse pagamento durante 30 dias, pelo período de 30 dias. Tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Aplica-se aos dois lados. Aí vamos ver como vai funcionar. É o que a lei diz, né? Mas vamos ver como que vai funcionar aí na prática. Tá certo. Doutora Fernanda Chaveiro da Silva, muito obrigado mais uma vez pela participação da senhora aqui no nosso programa e até o próximo. Até o próximo. Obrigada. Obrigado.